sermos feitos conforme a imagem de Deus significa que fomos criados para liderar. Então, a liderança, Deus criou o homem com um grande propósito. Qual é o propósito do homem? Liderar. Eu perguntei na última aula e quem estava aqui não responde. É capaz, irmãos, de uma nação ser composta inteiramente só de rei? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês acham? Tiago? Não? Você? Não? Não? Eu também achava. Mas pode. Aliás, essa cultura é uma cultura grega. A cultura grega, ela trouxe sobre o nosso entendimento que só pode existir um líder. Porque se eu perguntasse para você, por que você entende isso? Aí você vai dizer o que eu diria alguns anos atrás. Quem vai servir se todo mundo for rei? Sim ou não? Essa é a pergunta mais clara e mais lógica que tem. É que a nossa cultura é uma cultura que sofreu ingerência. Olha como a ingerência traz dano para nós. Por quê? Porque como nós viemos de um pensamento romano, ou melhor, grego, porque na verdade a Grécia era o berço de toda a sabedoria. E aí quando os romanos quebram o império grego, eles acabaram com o império grego, mas trouxeram a mentalidade grega. Por exemplo, qual que é a imagem do diabo para você? É um bichinho de chifre vermelho e de rabinho. Não é? Não. Grego. A imagem de Lúcifer é uma caveira cabeluda. Por isso que hoje todas as roupas têm o quê? Um crânio. Nem sabe, você está levando a imagem de Satanás. Vocês estão aqui? Dá um sinal de vida, pelo amor de Deus. Então são pequenas coisas que você não sabe, que isso traz influência na sua vida, e você sem saber está levando uma imagem que isso, quer queira ou não, subitamente está trazendo um dano para a sua vida. E às vezes nós, ao invés de carregar algo que comunique a grandeza de Deus, estamos comunicando inconscientemente a imagem de Satanás. E porque hoje as maiorias das grandes grifes estão fazendo alguma coisa com caveira, com crânio, né? Porque na verdade é o crânio cabeludo que está escrito lá em Salmo 68. Então, essa questão de todos não podem ser reis, irmãos, é uma cultura errada. Todos podem ser reis. Mas por quê, pastor? Quem vai servir? A questão é justamente essa. Reis que servem. A questão de você ser rei não tira de você e de mim a condição de servir. O maior problema que nós temos, principalmente no Brasil, eu percebo isso com muita frequência, a partir do momento que você deu uma função ou um título para a pessoa, ela já não quer mais fazer. Irmão, se você era um obreiro e passou a ser diácono, você nunca deixou de ser obreiro. Você só agora é obreiro diácono. Se você passou a ser presbítero, você é um obreiro, diácono, presbítero. Se você é um pastor, você é um obreiro, diácono, presbítero, pastor. A questão é que depois que nós recebemos um título, nós não queremos mais servir. Por quê? Mentalidade grega. E um líder ele tem que entender que é importante que ele sirva. Por quê? Porque líder está muito longe de ser chefe. Chefe diz, vai. Um líder diz, vamos. Vou repetir. Um chefe diz, vai e faz. Um líder diz, vamos e fazemos. Então o que nós temos que entender? Liderança é influência. Vou repetir. Liderança é influência. Às vezes nós só queremos que as pessoas façam, mas nós não queremos fazer. Às vezes nós identificamos uma situação em algum lugar, na tua casa, ou seja, no teu trabalho, ou até mesmo na igreja,
E a gente queria tanto que as pessoas fizessem. E Deus está falando, por que você não faz primeiro? Que você vai influenciar os outros a fazerem também. Mas muitas vezes é mais fácil criticar, não é? É mais fácil apontar, colocar o defeito de quem não está fazendo. E sempre quando Deus te mostra uma coisa, é que Deus quer que você faça. Pastor, prove isso para mim. Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, versículo 11. Aqui fala da história de Moisés. Moisés foi um líder, sim ou não? Aliás, para mim, a história diz que ele foi o maior líder, excetuando Jesus Cristo. E Moisés exerceu uma liderança muito positiva, embora com erros, porque era homem, mas ele teve muito êxito. Muito êxito. E no capítulo 11, nós vemos que Moisés teve 3 fases de 40 anos na vida dele. Os 40 primeiros anos dele, ele viveu aonde? No Egito. 40 anos ele viveu no Egito. Depois 40 anos no deserto de Midian. Depois mais 40 anos tirando o povo e levando para a terra prometida. Então Moisés teve 3 fases de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Os 40 primeiros anos de Moisés, e há quem diga que Moisés não era uma pessoa incapaz em todos os aspectos da vida dele. E isso é uma mentira. Principalmente essa fala que muitos dizem que Moisés era gago, não conseguia falar. Não. Moisés, ele muito pelo contrário. Moisés, ele tinha uma capacidade muito grande. Mas antes de eu mostrar isso, eu quero que você leia comigo no capítulo 2, versículo 11, diz assim: E aconteceu que naqueles dias, só para você entender, que Moisés já tinha 40 anos, já tinha passado 40 anos no Egito, já tinha aprendido tudo o que o Egito poderia proporcioná-lo. Naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu ao encontro dos seus irmãos. Olha só, o que é sair ao encontro dos seus irmãos? Irmãos, ele tinha 40 anos, você acha que ele não sabia quem eram os irmãos dele? Sim! Quem criou ele? A própria mãe. Se a mãe o criou, obviamente seus irmãos estavam juntos. Mas, pastor, por que então saiu ao encontro? Aqui está como seu encontro, talvez na sua Bíblia não esteja nem ao encontro. Saiu aos seus irmãos na sua Bíblia. Mas o original está, saiu para a apresentação aos seus irmãos. Por que sai a apresentação? Ser apresentado como um líder. Então, o texto diz que Deus agora, depois de 40 anos de formar ele, vai apresentar ele aos seus irmãos. Apresentar o quê? A sua liderança. Moisés nasceu por causa de um povo. Sempre que um povo rejeita uma liderança, vai ser escravo. Vou repetir. Sempre que um povo rejeitar uma liderança, vai ser escravo. Por isso a necessidade, nós vamos aprender sobre lá na frente, no livro de Juízes. Sempre quando o povo estava escravo, Deus levantava um juiz, um líder. Então, a importância de nós submetermos o quê? A uma liderança. Aí a Bíblia diz que ele atentou o quê? As suas cargas. As cargas dos seus irmãos. Ou seja, primeira coisa, quando ele chega lá, ele olha o quê? A carga. Por quê? Qual que foi o propósito de Moisés? Aliviar o povo da carga. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aquilo que você identifica como defeito, se Deus mostrou para você, você é a pessoa para fazer. Vou repetir. Aquilo que você identifica como defeito, não é para você criticar, lá, ó, ninguém está fazendo, olha lá.